Fala rapaziada, saudações vascaínas, e será que mais uma joia da base do Vasco da Gama vai sair do clube antes mesmo de estrear pela equipe profissional? Então iremos falar sobre isso no vídeo de hoje. Riquelme, uma das maiores revelações desses últimos tempos do Vasco da Gama, poderá aí sair nessa atual gestão de Jorge Salgado. Falaremos também sobre Martim Benítez e as negociações com o São Paulo. Um novo jogador já começa a ser especulado dentro do Vasco da Gama para vir no lugar do Paulinho Boia, e também todas as últimas novidades com relação a reforços, ao novo goleiro que pode pintar no Vasco da Gama, e também sobre a permanência de Leandro Castan, que já é tratado agora como prioridade. Mas rapaziada, se você quer ficar por dentro, de todas as últimas notícias do nosso gigante da colina, fiquem ligados aqui no canal, não percam o vídeo de hoje que temos muitas notícias, e é claro, fiquem ligados aqui no canal do gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, rapidinho, vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno, que está chegando aqui no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E também vou pedir para você deixar o seu like, pois quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos. E deixe também o seu comentário de tudo que você acha que vai acontecer nesse vídeo com relação aí a uma possível saída do nosso grande jogador Riquelme, joia da base vascaína, e com relação a esses novos reforços do Vasco da Gama. Mas vamos lá, sem muita enrolação, vamos trazer aí as últimas novidades, começar falando sobre Martim Benítez, Vasco da Gama, e agora o São Paulo. Martim Benítez está praticamente certo, aliás, está certo já entre o jogador e o São Paulo. O único problema que está acontecendo atualmente é com relação ao jogador que irá vir ao Vasco da Gama. Tá praticamente fechadas as negociações para o Paulinho Boia vir jogar ao Vasco, além dos 2 milhões de reais, tudo acertado entre o Clube Paulista e o Vasco da Gama. Porém, Paulinho Boia se recusou a jogar no Vasco, disse não, negou ali a vinda ao Vasco da Gama, e por conta disso São Paulo entrou em dúvida ali em qual jogador iria ceder ao clube, ao nosso gigante da colina. Tivemos notícias que após a negativa do Paulinho Boia, o Vasco tentou ali e pediu o Diego Costa, um zagueiro muito bom aí da equipe paulista, e imediatamente esse pedido foi negado. E ali, em negociações, pelas fontes que nós temos, o Everton Felipe deverá vir ao Vasco da Gama. Muitos torcedores são paulinos criticam o Everton Felipe, ficaram até mesmo felizes da ida do jogador ao Vasco da Gama, ao nosso gigante da colina. Então, muito provavelmente que não seja um jogador de qualidade, muito provavelmente que não seja um reforço, mas sim um refúgio aí dessa atual direção. Vai pegar um jogador que está largado, uma sobra do São Paulo, para vir jogar no Vasco da Gama, porque definitivamente jogadores de qualidade eles não iriam liberar para jogar no nosso clube, Então, muito provavelmente que esse seja o jogador, Everton Felipe. Mais 2 milhões de reais irão chegar ao Vasco da Gama e definitivamente, fechar e concretizar essas negociações já nos próximos dias. Inclusive, Martim Benítez já realizou exames médicos lá no CT do São Paulo e também fez treinamento já com a equipe. E agora, com relação a outro jogador também de São Paulo, que já dava como certo como novo reforço do Vasco, que é o Shailon. O Shailon, um jogador que estava emprestado ao Goiás na última temporada, fez ali uma boa temporada com a camisa do Goiás. E tivemos a notícia aí que ao longo desse início de trabalho do Crespo, o São Paulo não iria permanecer com o Shailon, inclusive liberou o jogador para ele negociar com a equipe que ele quisesse. Ele estava praticamente acertado com o Vasco, porém o São Paulo voltou atrás, o Crespo quis analisar o jogador. Então aí todas as negociações envolvendo o Shailon estão paralisadas. Ele vai ficar 15 dias treinando ali no CT do São Paulo para ser analisado pela comissão técnica, e caso o Crespo goste de jogador, queira permanecer com o jogador na equipe para essa próxima temporada, o Shailon não virá para vestir as camisas do Vasco da Gama. Porém, caso o Shailon não se destaque nos treinamentos, o Vasco provavelmente retornará às negociações e trará aí o Shailon para vestir as camisas do nosso gigante da colina nessa próxima temporada.
Vamos falar agora de mais um reforço, Morato. Morato aí praticamente jogador que estava acertado também com o Vasco. Foi uma das certezas que eu trouxe lá no início da semana para vocês, porque definitivamente eram poucos detalhes ainda que faziam com que o Vasco não confirmasse oficialmente a vinda do jogador ao clube, né? E tivemos a notícia aí espalhada pela mídia que um dos motivos do Morato não vir esperar, aguardar ali para concretizar essa negociação seriam os salários, o medo de não receber em dia do Vasco da Gama e também a diminuição salarial, já que ele atualmente recebe 60 mil reais no Bragantino, iria ter que diminuir esse salário para jogar no Vasco. Porém, o próprio jogador desmentiu aí essa notícia dada pela mídia, falando que salário não é um motivo. Para vocês terem uma ideia, 12 clubes foram atrás do Morato para tê-lo na próxima temporada, e o Morato escolheu vestir as camisas do Vasco da Gama. O problema atual que ele está enfrentando, né, para definitivamente vir jogar no Vasco da Gama são dois. Achar um apartamento por conta dele ter um filho recém-nascido, ele quer ter um apartamento confortável, então ele está procurando aqui no Rio de Janeiro ainda, em melhor localidade, isso está atrapalhando muito as negociações. E outro motivo é uma lesão no pubis que o Morato teve. Ele inclusive atuou ainda esse mês pela equipe do Bragantino no Campeonato Brasileiro, porém essa lesão no pubis, por conta dele ter ficado parado, como ele recebeu a notícia que iria ser desligado do Bragantino, ele deu uma relaxada e essa lesão no pubis acabou sendo intensificada, mas é algo que vem da carreira toda do jogador, né? Não é algo que compromete o desempenho dele dentro de campo, então ele está esperando se recuperar para estar 100%, e aí sim, quando tiver 100%, poder dar tudo que ele tem que dar ao Vasco da Gama, vir ao Rio de Janeiro e assinar definitivamente seu contrato com o clube até o final desse ano. Ele atualmente está lá no CT do Bragantino, treinando também, se recuperando fisicamente, não faz mais parte dos planos do Bragantino para essa próxima temporada, então já está praticamente certo com o Vasco, esperando apenas se recuperar, estar bem fisicamente, para aí sim vir ao Rio de Janeiro, assinar e ser oficialmente anunciado como novo reforço do Vasco da Gama. E também agora falando sobre o goleiro. Ontem eu trouxe uma notícia falando sobre Alexander Domingues, onde mídias, aí imprensas, né, equatorianas davam que o Vasco estava fazendo propostas pelo goleiro, com passagens por Vélez, Seleção do Equador, Copa América, Copa do Mundo, um excelente goleiro, segundo aí a mídia equatoriana. O Vasco estava fazendo propostas e sondagens pelo jogador, porém ao mesmo tempo, logo depois, mídias ali, diversos jornalistas garantiram ali que o Vasco não tem interesse no Alexander Domingues, é somente ali suposição da mídia equatoriana querendo de certa forma empurrar o Alex Domingues ao Vasco da Gama. Então é aguardar. Acredito que se uma mensagem, uma notícia dessas foi divulgada, tem sim ao menos uma sondagem pelo goleiro, mas também nada certo. Acredito que nenhuma proposta ainda foi feita, mas poderemos sim, apesar dos jornalistas terem desmentido, o Alex Domingues vestindo a camisa do Vasco aí na próxima temporada, já que o Vasco tem problemas com o goleiro e diariamente, né, estão chegando novos nomes ali pro Alexandre Pássaro ter e colocar para ser o novo goleiro do Vasco nessa próxima temporada. E falando agora, né, com relação a Leandro Castan, antes de falar aí sobre o Riquelme, uma possível venda do jogador, o Leandro Castanho, um zagueiro que estava na lista inicialmente dos jogadores dispensados, né, que a diretoria não gostaria de contar para essa próxima temporada, porém o caso vem se revertendo. O Castanho tem demonstrado muita vontade de continuar no Vasco nessa próxima temporada. Ao mesmo tempo, o Marcelo Cabo, o atual treinador do clube, também quer contar com o Leandro Castan, ele que já se recuperou totalmente da sua lesão no tornozelo, estava realmente muito inchado. A gente teve acesso a algumas fotos do jogador e estava um absurdo o tornozelo do atleta, definitivamente não tinha condições nenhuma de atuar com a camisa do Vasco, mas ele foi até o final e o jogador fala que já que caiu com o Vasco da Gama, ele quer novamente subir com o clube para a Série A do Campeonato Brasileiro. E depois desse jogo que vai acontecer amanhã entre Vasco e Caldense, o clube, o Vasco e o empresário, o Vasco, né, o jogador e o empresário irão conversar ali sobre a renovação do contrato e sobre ali, de certa forma, a renegociação do contrato, porque o Vasco planeja diminuir o salário do jogador durante essa temporada, diminuir ali o teto salarial, que deve girar algo em torno de 200 mil reais do Leandro Castan atualmente, algo muito acima do teto salarial do Vasco. Então vai diminuir para essa temporada, mas caso o Vasco volte à Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem,
ali o salário do Leandro Castan vai voltar ao normal. E além dessa queda, dessa redução salarial, o Vasco, o empresário do jogador, planeja aumentar o contrato do atleta, que vai até o momento a 2022, então, ou seja, aumentar até o ano de 2023. Caso isso seja oficializado, caso o Castan permaneça, o Vasco não vai mais atrás do mercado de um novo zagueiro, que era um dos objetivos aí dessa atual direção. Porém, se o Castan permanecer no clube, não há necessidades algumas de um novo zagueiro e o Vasco ir ao mercado gastar dinheiro por mais zagueiro, já que vai ter o Leandro Castan nesse próximo elenco. Então também deixe aí no seu comentário o que você acha da permanência de Leandro Castan no Vasco da Gama. E para finalizar o vídeo, vamos falar do Riquelme, né? Para quem não sabe quem é o Riquelme, é um rapaz aí de 18 anos, um garoto revelado nas bases do Vasco da Gama, com passagens por seleções em todas as categorias, inclusive foi chamado pelo próprio Tite para ter um período de treinamentos ali com a seleção profissional, treinou ao lado de Neymar e diversos jogadores da seleção brasileira de futebol. É um excelente jogador, uma joia do futebol do Vasco da Gama. É ali um jogador, para vocês terem noção, que tem a multa salarial em 36 milhões de multa rescisória, aliás, em 36 milhões de euros, ou seja, 39 milhões de reais, uma das maiores promessas da história do Vasco da Gama, que é tratada com muito carinho, né, rapaziada? O contrato dele vai ali até o final de 2022 e há algumas contradições aí com relação ao jogador. O jogador mesmo já tendo 18 anos, a diretoria atual está com muito medo de botar ele para jogar. Inclusive, ao longo dessa semana, o Riquelme apagou grandes fotos com a camisa do Vasco, muitas fotos que ele tinha no seu Instagram, ele tirou essas fotos, o que trouxe um medo ali no torcedor vascaíno com uma possível negociação e venda do jogador, já que essa diretoria, né, está com essa mentalidade de que não vai negar propostas que vier aos jogadores da base do Vasco da Gama. E aí ele apagou essas fotos, retirou, não vem jogando com a equipe profissional nesse período de 3 jogos que aconteceu no Campeonato Carioca. O Vasco teve que jogar com um meio campo improvisado na lateral esquerda, porém calmo, até o momento não há nenhuma negociação com o Riquelme. O Riquelme provavelmente só fez uma limpa nas suas redes sociais, ele também não estava jogando por conta ali de um edema na coxa direita, ele já se recuperou ali dessa lesão, né, que ele estava tendo, por isso ele não estreou nessas 2 primeiras partidas, não estreou ainda até mesmo pelo profissional. Ele já se recuperou, já está bem, mas não está treinando com o profissional. Ele desceu, tá com o sub-20 do Vasco da Gama, está ali ainda na sua categoria. O Vasco trata o jogador com muito cuidado, não quer ultrapassar limite, não quer colocar o jogador no profissional sem ele ter condições de atuar ainda na equipe profissional, e por conta disso segura o máximo o atleta para que ele só suba quando tiver realmente necessidade e for o momento certo. É claro, essa diretoria já demonstrou que não vai fazer questão nenhuma de segurar jogador. Se chegar uma boa proposta, vai vender, e esse é um dos grandes medos aí do torcedor vascaíno, mas pelo menos até o momento o Riquelme, para livrar aí todo torcedor vascaíno que está com medo dessa situação, continua vestindo as camisas do nosso gigante da colina. Tranquilo? Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e também deixar o seu comentário do que você achou desse vídeo, de uma possível saída do Riquelme, do Leandro Castan, dos novos reforços, da ida de Benítez ao Palmeiras e todas essas novidades que eu trouxe para vocês. Mas muito obrigado. Vem aqui também no link no Instagram, no link na descrição, e participe do nosso grupo lá no Telegram. Tem muita rapaziada, vamos chegar lá e aumentar cada vez a nossa família agora lá no Telegram. Mas muito obrigado, um grande abraço a todos, como eu sempre falo, é claro, saudações vascaínas.